Olá, estamos com mais um podcast 3As. Hoje temos a CCDR Algarve com José Apolinário, presidente, e Cristiano Cabrita, a vice-presidente para a área do desenvolvimento regional. Muito obrigado aos dois por terem aceito o nosso convite. Para começar, qual é a vossa visão do Algarve? Perspectivas digamos, nós estamos muito focados no turismo. Quais são as linhas para além do turismo que o governo, digamos, central tem que tem previsto para o Algarve nos próximos, até 2030? Quais são as diretrizes que nós temos no território? Bem, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Saúde a vossa iniciativa. Então, há uma primeira nota que é sobre o nosso estatuto. E, naturalmente, que nós somos nomeados e designados pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo e temos que cumprir em articulação aquilo que é o Programa de Coesão Territorial e o Programa do Governo. Mas, em simultâneo, o nosso alinhamento é com a Estratégia Algarve 2030, que foi adotada no Conselho Regional em 2020, que está alicerçada no pacote de fundos e no planeamento financeiro 2021-2027, que temos que executar até 2029. E, portanto, eu quero começar por dizer que, trabalhando em articulação com o Governo, tendo sido designado por resolução do Conselho de Ministros e em ato presidido pelo Primeiro-Ministro, e trabalhando com a coesão territorial e com os meus colegas de diferentes áreas setoriais, eu não me sinto em condições de dizer qual é que é a posição do Governo para 2030. Portanto, vamos lá sobre essa matéria clarificar. Portanto, eu respondo perante aquilo que foi a estratégia regional adotada no quadro regional. Portanto, que é para clarificarmos esse ponto. E, bem, essa estratégia regional tem sempre subjacente, primeiro, valorizar o turismo. O turismo é a nossa mola, é o nosso, digamos, se usarmos aquela ideia de um carro que puxa o resto da atividade, o turismo digamos, quem puxa o emprego, é quem puxa a riqueza, é quem puxa o desenvolvimento da região. E agora, nós sempre, desde os primeiros protos, sempre se pôs em cima da mesa que é necessário a diversificação económica. Eu, por mim, tenho hoje, cada vez que eu vou tendo mais anos, bem qualificado o seguinte: a nossa especialização vai continuar a ser o turismo. E mal seria se não valorizássemos a nossa especialização de turismo. Temos condições naturais, condições da praia, condições do mar, condições do interior, portanto, termos um dos melhores destinos turísticos do mundo. Agora, temos é que complementar esta nossa riqueza com outras atividades a partir do próprio turismo, seja a componente da digital, seja a componente da produção dos recursos naturais, seja a agricultura também, a componente de saúde que tem vindo a crescer nos últimos anos. Portanto, nós precisamos continuar a qualificar o território, a qualificar as pessoas e a ter naturalmente outras atividades económicas que até beneficiam da projeção do turismo. Agora, nós não podemos ter aquele discurso que é o turismo não chega. Não, o turismo é o nosso ganha-pão. Eu peço desculpa da linguagem tão direta, e portanto é o turismo que traz emprego, que traz riqueza, traz projeção e atrai outras atividades. Portanto, nós temos que ter um turismo de qualidade, regular a atividade de turismo, garantir o ordenamento do território, mas o turismo é o nosso ganha-pão. Depois, naturalmente, precisamos de atividades relacionadas com a diversificação económica, com tecnologias, com a saúde, também a agricultura. Não podemos criar esta ideia de que a agricultura, porque é concorrente em termos de água, já não podemos ter. Não precisamos ter agricultura de precisão, agricultura que seja rentável e, felizmente, seja nos citrinos, no vinho, nas flores e plantas ornamentais. Temos outros bons exemplos na região.
Nós agora, Com ponto de partida. não, por causa da agricultura, e puxando um bocadinho agora a brasa à minha sardinha, que nós fizemos agora um projeto para a Madeira, para a Universidade da Madeira, muito interessante, que nós lhe chamámos vinha inteligente, que na prática nós parametrizámos 2 vinhas, uma no sul, outra no norte da ilha, para até a seiva que passa na parreira nós medimos, né? Ou parametrizamos. Conseguimos fazer economizar ao máximo a água e tudo portanto, quanto mais tecnologia pusermos até na agricultura, melhor, mais eficiente ela pode ser. Trigo. Mas fala dos pá. Não falo só eu. Estou a monopolizar o teu tempo. Ou o nosso tempo. Bem, já se disse que o nosso core business realmente é o turismo. E eu acho que o nosso território, nós fomos bafejados pela sorte porque a natureza foi extraordinariamente pródiga connosco, as praias, o clima, a serra que nos defende aqui dos frios do norte, etc. Mas eu acho que nós temos aqui uma dificuldade que é a qualidade, eu chamo-lhe a qualidade territorial. E chamo-lhe a qualidade territorial que começa pela base. Nós temos uma base estruturada, que é a limpeza, que é, enfim, as infraestruturas hoje. A grande infraestrutura última que nós fizemos foi em 2013 a Via do Infante, que acabámos. O resto, praticamente não temos tido grandes investimentos em necessidades que são prementes. Por exemplo, o Porto de Portimão, a envolvente do Porto de Portimão, uma pessoa sai de um iate daqueles, de um cruzeiro, de glamour, etc, e temos uma tristeza do envolvimento todo do Porto. É sujo, é maltratado, as estradas nossas, a Via do Infante, coitadas, já tem 30 anos e agora fizeram ali uma manutençãozita, uns remendos, umas coisas. Quer dizer, falta-nos aqui um cuidado que para mim é a base de tudo, porque se eu melhorar a qualidade territorial, através do paisagismo, através da limpeza, através da arborização urbana, etc, eu tenho a certeza absoluta que assim como uma Quinta do Lago vende ao preço que vende, diferente de uma Albufeira com certeza, que se nós atingirmos um padrão de qualidade melhor, nós vamos criar aqui 20 ou 30% de valor ao PIB regional. E quando falarmos disso estamos a falar de milhões para a saúde, para tudo o que nos faz falta. Porque nós normalmente o que é que exigimos? Exigimos o que nos faz falta, mas não estamos preocupados em criar a riqueza suficiente para criarmos essas necessidades. Isto faz-me lembrar agora a questão dos tolos, não é? Quer dizer, as pessoas agora lembraram-se que uma pessoa que paga um tolozinho e que quer uma ostrazinha e quer um serviço como se faz lá fora, que quando vamos lá fora achamos que é fantástico, mas nós agora em Portugal descobrimos, estes ricos desgraçados, filhos da mãe, que agora tenham a pagar um toldo, são os fascistas desgraçados, então a gente tem que se plantar todos em frente aqui disto, estragar as férias das pessoas. Qual é o nosso caminho? É o caminho da qualidade ou é o caminho da quantidade? E eu gostava que vocês, que são técnicos mais irresponsáveis, deixa-me eu já desabafei tudo. Agradecer e voltar um pouco atrás, dizer que há pouco, quando foi a questão do turismo, eu acho que a nova orgânica da CCDR vem um bocadinho responder ao simples facto daquilo que é a perspectiva, aquilo que é os nossos desafios. E, portanto, não apenas no turismo, mas temos áreas sectoriais, e há pouco o Presidente disse, na saúde, na cultura, na agricultura, na educação, portanto, não diretamente naquilo que é o alavancado do território, mas vem, sobretudo, responder e dar um sinal para os agentes do território, dizer que, efetivamente, a nossa propensão é ir muito mais além do que o turismo. E o turismo está inserido numa lógica de desenvolvimento regional, faz parte do Conselho Regional, faz parte daquilo que é o que nós denominamos o nosso CIR, e, portanto, temos lá a ETA, temos lá a Região de Turismo do Algarve, e trabalhamos sempre em parceria. Esta é a primeira nota para dizer que, efetivamente, a ideia do Governo com esta nova dimensão é precisamente olhar para o território do Algarve, não numa perspectiva de valorização
do turismo apenas e só, mas dando outras componentes. E hoje tivemos a Ministra da Cultura e, portanto, esta era uma nota que eu também considero positiva e os nossos vice-presidentes sectoriais vão seguramente desenvolver um trabalho. Relativamente à questão daquilo que é a qualidade, faz de várias formas e o Algarve precisa de mobilidade urbana. O Algarve tem uma grande deficiência naquilo que é a capacitação da mobilidade. A mobilidade está em consonância com aquilo que é a qualidade do espaço, nomeadamente do espaço público. A grande dificuldade, e eu já fui autarca, é saber onde acaba a competência de uma Câmara e começa a competência da outra. E, portanto, nós não podemos olhar o Algarve de forma sectorial, do meu ponto de vista, a 16. Precisamos olhar como uma região. Porquê? Porque um turista, e o José há pouco disse, quando sai do aeroporto de Faro, chega à fronteira do limite do município de Faro, entra em Lolé, ele não quer saber se ali, ele não sabe se ali começa a Albufeira ou se começa Lolé ou Portimão. Ele vê o território de uma forma integrada. E esse é o desafio que nós temos. E é um desafio que não o Algarve tem, mas acho que o país também tem, que é, sobretudo, esbater competências que existem do ponto de vista nacional, nomeadamente com estruturas de Portugal, naquilo que é a 125, como sabe, não é a competência dos municípios no sentido de limpar, de cuidar e de transmitir uma imagem positiva. Não raras vezes o que é que sucede? A própria competência das estradas nacionais são os municípios que têm que carregar à própria estruturas de Portugal para que, através de um protocolo, a competência de manutenção passe para os municípios. Portanto, este é o que é o grande desafio. Não por estar na parte do desenvolvimento regional. Eu acho que através da AMAL tem sido feito esse trabalho, mas uma consciencialização de olhar para a região como um todo. Porque aquilo que o turista vê é não Faro, não Lolé, não Portimão, não a Vila do Bispo, vê um território do Algarve. E nós tivemos uma conversa muito interessante a propósito de uma das reuniões do CIRA, e eu convido, o José Manuel já teve a oportunidade de participar, tivemos uma conclusão extremamente importante e acho que deixava aqui para ponderarmos e para refletirmos um pouco. Quando se faz, hoje em dia fala-se muito na questão do turismo da inteligência artificial. Hoje em dia, quando se faz uma pesquisa na inteligência artificial sobre qual é o melhor sítio para passar férias e quais são as melhores praias, invariavelmente aparece Algarve e depois numa segunda pesquisa Portugal. Não porque o nosso turismo de Portugal, não, temos que ser objetivos. Porquê? Porque a valorização é do território do Algarve. E esse é o primeiro desafio que nós temos que encontrar, e a CCDR terá essas responsabilidades. Então aí temos então a inteligência artificial dá-nos um grande argumento para se calhar criarmos aqui uma região piloto no Algarve. Eu não sei, nós falamos sempre da questão da regionalização, eu não vou entrar nesse debate, acho que esse debate agora é um debate que, por momento, acho que está encerrado, acho que não devemos ir por aí. Nós temos que o desenterrar. Eu acho que as CCDRs, e o Presidente agora falará mais sobre isso, naturalmente, têm uma enorme responsabilidade naquilo que é garantir que a desconcentração daquilo que são as competências do Estado e que nós consigamos aplicá-las no território. Se isso significar que os municípios, os cidadãos, que haja uma maior interrelacionamento com as autarquias, de maneira a facilitar a vida das pessoas, de maneira a promover a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, muito bem. Mas Cristiano, quando nós falamos de regionalização, nós, cidadãos comuns, não é? Pensamos que a decisão deixa de ser em Lisboa para passar a ser na região. E a região é que conhece o produto. A região é que conhece Poseta, a região é que conhece Vila do Bispo. Quer dizer, o sujeito no escritório em Lisboa, que se calhar é, como dizia aqui o meu colega, de Braga, ou não sei o quê, sabe lá onde é que é Poseta, sabe lá onde é que é Moncarapaz. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, o que eu pergunto a vocês é o seguinte, a CCDR é basicamente uma executora do que o Poder Central decide que se deve fazer no Algarve. Vamos lá ver. Isso não é. Eu acho que não sei. Eu estou aqui como. Não, claro. Então isso é uma pergunta para desafiar. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Sobre o tema de existência ou não de uma autarquia regional, como é sabido, não há neste momento um consenso político
entre as forças políticas representativas no Parlamento sobre o tema. Portanto, há quem entenda que deve acelerar já, há quem entenda que é preciso consolidar espaços de desconcentração concertada, há quem entenda que é contra as regiões, ponto final. E, portanto, esse debate é um debate mais de natureza política, independentemente da nossa posição. Eu prefiro valorizar a parte de interesse público regional e fazer pontos do que estar a assumir, sobretudo, matérias sobre as quais depois não tem poder de decisão. Nós não temos poder de decisão. Porque Era isso, é isso que eu pergunto. Não, eu sou do ponto de vista institucional. Porque no ponto de vista quem decide avança ou não avança é a Assembleia da República, não é as CCDRs. Pronto. Sob o ponto de vista da implementação das políticas públicas, eu acho que o ponto-chave é o financiamento comunitário deve ter envelopes. Envelopes é uma palavra que se criou com uma ideia muito negativa. Portanto, deve ter capítulos. Portanto, ou deve haver programas regional, ou deve haver capítulo regional. Isto é, num processo de participação, tem que se definir qual é que é o investimento que se vai fazer naquela região e para quê. Portanto, quais são os projetos que se vão desenvolver num determinado período, isso é que é o quadro de planeamento, em 6, 7 anos, e qual é o resultado que se procura chegar com esses investimentos. E esse investimento deve estar alocado regionalmente e depois ser implementado e executado pelos municípios, pelas freguesias, pelas empresas, pela universidade. Portanto, para mim, ponto crítico chama-se programa regional, ou chama-se capítulo regional, é a existência de uma verba para aquele fim, para aquele... E depois a região decide... Quando isso é negociado a nível europeu, define-se logo para quê. Vamos dar um exemplo. Água. No plano de recuperação e resiliência houve um investimento previsto inicialmente para um plano de eficiência hídrica para o Algarve, com 200 milhões de euros. Foi a primeira região que teve um plano de eficiência hídrica. Bom, resultado de várias circunstâncias, porque temos que preparar os projetos, desenvolver os projetos, o processo leva sempre mais tempo do que nós muitas vezes queremos. 2 dos projetos estruturantes saíram do PRR, porque já não era possível fazê-lo no PRR, e passaram para o Portugal 2030. Estou a falar da descentralização e do Pomarão. Mas o projeto inicialmente nasceu da perspectiva de dizer, está aqui este investimento, posso fazer este quadro. Pronto. Se me disser assim, investimento na água é necessário continuar a fazer investimento na água. Resíduos, é necessário continuar a fazer sobre a separação, a redução, os biorresíduos, porque nós somos uma região de turismo. E portanto, não podemos 300 mil habitantes para 1,5 milhão. Nós não podemos ter como perspectiva ter pequenos aterros ou pequenas lixeiras em cada canto. Portanto, a gente tem que ter uma visão regional do que é que faz o resíduo. Desde logo somos região de turismo. Então, quer dizer, estamos região de turismo, não sabemos tratar os resíduos, temos de tratar os resíduos. Saber o que é que fazemos com isso. Isso é uma questão absolutamente água, resíduos, mobilidade, como dizia o Cristiano, ou como disse o Cristiano. Bem, olha, nós evoluímos QB. Isto é, temos o projeto Vamos, temos já a AMAL faz hoje uma ligação em termos de mobilidade. Agora, nós ainda não fizemos a transferência modal, utilizamos muito o carro, portanto há pouco processo de transferência modal. Eu tenho uma ideia. Pois, não fizemos transferência modal, andamos a fazer seminários e investir na ecovia, ciclovia do Algarve, há vários anos e temos 45 a 50%. Depois não mantemos as temos 45 a 50% da ecovia executada, portanto temos que nos entender para fazemos o investimento, mas não mantemos. As nossas ciclovias estão abandonadas. Tem a ver com as competências. Temos que manter, mas aí a competência é municipal. Pois está bem, mas eu não estou a pôr as culpas, eu não estou a pôr as culpas a ninguém, eu só estou a dizer é que não é feita a manutenção. Entender. Agora é assim. E depois, vamos lá ver, quanto a mim, e nós no programa regional e na CCTR temos sempre repetido muito essa frente, nós temos que ter mais condições para instalar empresas tecnológicas, empresas de saúde, empresa que está no valor acrescentado. Porque, vamos lá ver, nós somos uma região de turismo e vamos continuar a ser uma região de turismo. E assumindo que numa região de turismo nós não podemos ter o investimento em ciência e investigação que tem noutras áreas. Apesar de tudo, nós temos que ter um nível de investimento em I+D
enfim, pelo menos na ordem dos 80 milhões de euros ano, e temos 62, 64. Portanto, temos que aumentar o investimento em I+D. Só aumentando o investimento em I+D é que teremos mais empresas nesta área. Claro. E é que teremos condições para ter mais qualificações e, portanto, também mais pessoas qualificadas que tenham melhores salários na nossa região. Temos, na meu ver, também de ser mais coesão territorial na área das respostas do ensino superior. Nós centramos muito aqui em Lisboa, em Faro, Faro de Lolé, portanto, aqui em torno de Faro e dos campos da... temos a Barlavento uma extensão da Escola Superior de Hotelaria e Turismo. Não temos, temos o ISMAT, ainda bem, temos o ISMAT, mas precisamos responder mais a Barlavento. A maior parte dos alunos que hoje acabam a escola secundária em 12º ano estão entre Albufeira e Lagos. Portanto, temos que ter mais respostas a Barlavento, e a Universidade tem que olhar mais para se quer ter um quadro de coesão territorial. Reforçar o polo Portimão. Sim, o polo Portimão, Sim, neste momento o que está acordado é reforçar lá um edifício em Portimão, mas, portanto, por ser que Lagos quer ter também respostas, não? É preciso ter mais respostas aí. Claro. Esse é que eu acho que é preciso. Agora aí levantas ainda um tema. Fizeram-me lembrar 2 temas importantes. Disseste e bem, nós temos que ter mais ID, temos que ter mais empresas de ponta, mas depois vamos bater num campo que me preocupa, que é sempre a questão da habitação, não é? Temos essa dor, não é? E temos uma dor também que depois mesmo nós queremos massa crítica, e eu quando estudei na Universidade do Algarve, no meu primeiro semestre, a gente tinha uma disciplina que se chamava Introdução à Profissão. Eu estudei Engenharia Alimentar. E a gente, no primeiro semestre, à quarta-feira, todas as tardes, visitávamos uma indústria. E, portanto, a gente foi motivados a trabalhar na área, porque havia indústria na altura. Entre começar o curso e acabar o curso, a maior parte das indústrias foram transformadas em apartamentos. Ficavam todas, as conserveiras pelo menos ficavam todas bem situadas junto ao mar, e aí foram-se transformando. É assim, os amigos da minha filha, eu sinto que os miúdos não têm apelo para ficar no Algarve quando acabam um curso, não é? Porque nós vamos deixando de ter, os grupos hoteleiros não têm aqui decisores, as empresas cada vez temos menos, portanto temos muito trabalho não qualificado, o que é um problema, e por isso aqui vocês levantaram por um lado, e bem, a questão, precisamos de mais ID, concordo perfeitamente. Eu levantei a questão da habitação, como é que a gente consegue, que medidas podemos, como é que os empresários podem ajudar, e como é que vocês podem ajudar, e em conjunto como é que um lado e outro desta mesa pode trabalhar. Só aqui uma nota, há pouco eu acho interessante quando o tema da regionalização está em cima da mesa. E o tema, vamos ser completamente francos e objetivos, o Algarve tem tido nos últimos 20, 30 anos pouco investimento. E é natural que a não existência de investimento resvala muitas das vezes por um sentimento de abandono, distanciamento, e que, de certa maneira, alavanca ainda mais a questão da regionalização. E esse é um ponto. Não poderíamos ser uma região piloto? É porque se nós formos agarrar a regionalização a nível nacional, a gente sabe que há umas dificuldades diferentes do Algarve, que é um território tão bem definido. O que é que eu acho? Eu acho que essa questão pode ser mitigada, de certa maneira, com o plano de investimentos que está previsto. E esse plano de investimentos que está previsto, seja através dos fundos europeus, alavancar a habitação, em tecnologia, a questão da saúde, a questão da mobilidade, a questão dos investimentos que estão previstos para a água, penso que nunca tiveram em cima da mesa, independentemente de todas as questões partidárias, tão grande investimento projetado para o Algarve. Agora, o problema é que isto já devia ter sido feito há 20 anos. E, portanto, se nós tivéssemos esta propensão de investimento de uma forma objetiva,
pôr ao Algarve, esta discussão não se colocava agora em cima da mesa e provavelmente não estaríamos a falar da regionalização, estávamos a falar de questões de otimização e de valorização da própria CCDR. Portanto, esse é um problema que vem a lá longo. Portanto, essa é uma matéria que eu espero que se consiga mitigar com este pacote de investimentos que está em cima da mesa. Também acredito, e vamos ser manifestamente objetivos, qualquer algarvio só vai acreditar que o Hospital do Algarve é uma realidade quando começar a ser construído. Temos que ser, não vale a pena estarmos com tibiezas, nem com paninhos quentes, é mesmo assim. Até porque, se nós, e eu tinha muitas das vezes esta discussão, é uma discussão que está em cima da mesa, quem tem os números, nós contribuímos em média 4,5% para o PIB e, portanto, hoje estamos em 4,94%, portanto, em média, nos últimos 10 anos, 4,5%, 4,6%, agora estamos em 4,94%. E, portanto, no mínimo, o que é expectável? É expectável que um retorno desse contributo, e esse é o tema, seja aplicado na valorização do território, seja no âmbito da saúde, da habitação, da mobilidade urbana, na criação de condições de potencialização do aeroporto, tudo questões de dimensão regional. E quando essas questões estiverem todas alavancadas, a questão da regionalização ou do debate da regionalização vai ser menor. Diluído. Portanto, eu vou só dizer uma coisa. É o meu ponto de vista. Eu vou só dizer uma coisa para me contrariar a mim e para ajudar o Cristiano. Eu tenho um amigo açoriano que se queixa do mesmo problema e é uma região autónoma. Portanto, diz que Lisboa não lhe liga. Mas dá, porque na questão das regiões autónomas tem subsídios que o Algarve não tem. E ele é de acordo do governo ainda precisa, mesmo assim se queixa. Mas como todos nós sabemos, tem um conjunto de subsídios que... Mas voltando aqui um bocadinho atrás, por exemplo, no aspecto... É a minha opinião sobre esta matéria. Havia aqui o tema da... Espera aí. É a minha posição sobre um conjunto de temas que não apenas a questão da habitação. Para fechar a questão da habitação. A questão da habitação não é um problema do Algarve, é um problema mundial, europeu, nacional e do Algarve. Naturalmente que nós temos que garantir condições para que os profissionais de saúde, da proteção civil, da segurança, tenham espaço no Algarve para que se possam aqui ficar e, portanto, as autarquias têm feito algum trabalho nesse sentido com as casas de função. A questão da simplificação do urbanístico, do regime urbanístico que está a ser neste momento implementada, tem que ver e precisamente procura comatar esta situação. Agora, não se pense que este problema é um problema que se vai ser resolvido de uma forma simples. Agora, a CCDR tem aqui, vou dar aqui a palavra ao Presidente, tem aqui um papel muito importante, sobretudo na questão da gestão dos fundos e sobretudo na capacitação das autarquias para que consigam ter verbas para que consigam construir habitação. E é esse também uma das nossas competências, capacitar e dar um impulso via fundos europeus, naturalmente, aos municípios para mitigar essa mesma circunstância. Agora, como qualquer região turística do mundo, em particular, a questão da habitação e a subida dos preços da habitação com ligação àquilo que é o vencimento médio, há uma perspectiva de vir a ser atenuado. Portanto, essa questão do desafio do acesso à habitação é outra temática que é desafiante, mas agora o Presidente... Eu só queria, no aspecto da mobilização, 2 ou 3 questões, respondo muito sucintamente. Mas deixa-me só responder a Espero já acabar aquele mas deixa-me só dizer aí uma nota aqui. Sim. Já entra. Deixa-me só dar aqui uma nota primeiro sobre porque o Paulo disse ali um ponto que assim, nós neste momento em termos de número de empresas temos muitas empresas, não temos menos empresas, okay? Quer dizer, os últimos números são relativos a consolidades 23 e nós consolidados tínhamos mais de 90 mil empresas. Portanto, no final deste mês já há de ser os números consolidados de 24, mas tínhamos mais de 90 mil empresas. Certo que temos muitas microempresas
E certo que, naturalmente, que a atividade de turismo também cria muitas micro e pequenas empresas. Agora, partilhando algo que estamos todos de acordo, o ponto é concretizar, não é? Primeiro desafio. Nós precisamos atualizar a transposição e a atualização da nova geração dos planos diretores municipais. Porque há uma lei de 2014-2015 sobre a lei dos solos, há aqui um DEM sempre que é retiramos, não retiramos território urbanizável. O que acontece é assim, as alterações que se fizeram no RGICT, no regime jurídico de instrumento de gestão do território, procuraram flexibilizar a possibilidade de haver um alargamento da área urbana e criando até regimes de 70% a 30% em termos de fomento da habitação, mas pressupõe que os municípios tenham os PDMs atualizados. Portanto, eu não quero ser chamado, digamos, é uma condição que temos que procurar encontrar aqui quadro porque eu reconheço que precisamos, em muitos casos, de terrenos para habitação. Segundo, no caso das empresas, nós temos uma boa rede de áreas de acolhimento empresarial. Julgo que devíamos procurar consolidá-las, melhor ligações de internet, melhor conectividade, áreas de, digamos, eficiência energética, no sentido de baixar os custos de energia que seja instalado nestas áreas de acolhimento empresarial, carregadores, portanto isto é, temos que tornar as áreas de acolhimento empresarial como um hub de competitividade territorial. Felizmente, no caso do PRR, foi aprovado um projeto em Chinicato, em Lagos, que representa um investimento próximo de 6 milhões de euros, mas nós temos 17 áreas de acolhimento empresarial mapeadas no Algarve e só temos uma com esta característica. Portanto, esse deve ser um. Depois, nós temos em alguns casos problemas de licenciamento. É preciso ter, digamos, licenciamento no sentido de que algumas atividades tecnológicas, digamos, de alguma de investimento com maior valor acrescentado, têm problemas de licenciamento e precisam que esse quadro de licenciamento e de próprio ordenamento do espaço seja adaptado a essa realidade. Como estávamos a dizer há pouco, eu acho que numa perspectiva de 2040 e numa perspectiva de termos o hospital central no início da próxima década, temos que olhar em volta do hospital e espero que os dois municípios de Lola e Faro, sem prejuízo da interconexão que têm com Albufeira, com São Brás de Alportel, aqui com o Olhão, porque esta base aqui é da bacia de emprego, acho que é fundamental olhar para a criar uma zona estratégica metropolitana, Lola e Faro. Sim, mas é preciso que os autarcas sentem, quer dizer, eu acho que há um processo de cooperação intermunicipal que é sempre um processo mais complexo, que implica mais tempo, mas é necessário fazê-lo, porque assim... Por falar nisso e voltando à mobilidade. Com a proximidade do aeroporto, eu conheço empresas aqui em Faro, que estão aqui instaladas, que no fundo colocam-nos problemas no fundo, para expandir onde é que se colocam, para onde vão, e estão aqui instaladas porque estão próximas do aeroporto, e portanto precisam do aeroporto em termos de conectividade internacional, e obviamente estão interessadas em continuar a valorizar este eixo. Eu acho que nós temos uma dificuldade, que é nós não nos valorizamos. Nós falaste bem das áreas empresariais. Bem, qualquer área empresarial no Algarve está a menos de 1 hora do aeroporto, o que é uma coisa fabulosa em qualquer parte do mundo, e nós achamos que Alcotim é longe ou que Algesur é longe. Eu demoro 3 horas para ir quase do centro de São Paulo ao aeroporto e bato palmas muitas vezes, não é? Portanto, o Algarve, e no dia estávamos a brincar um bocadinho com isto, é assim, quando nós fazemos a promoção turística, porque é que não fazemos a promoção empresarial?
no mesmo tempo que eu mando alguém fazer a promoção turística, se calhar já tem uma resposta, portanto, vamos já para a resposta. Não, mas espera aí, faça a pergunta, porque eu queria voltar aqui um bocadinho atrás. Na mobilidade, por exemplo, como é que está a situação do Metrobus entre Lolé, Faro, Olhão? Neste momento aguardamos uma resposta por parte dos municípios. Isto nós fizemos o trabalho de levantamento dos estudos, de identificação dos estudos, da base técnica. Agora tem que ser ponderado se há condições para o fazer até 2029, a própria responsabilidade do custo por parte dos municípios e, portanto, isto foi apresentado aos 3 municípios. Em relação ainda à mobilidade, eu tenho uma ideia muito prática, porque eu como sou empresário, sou um bocadinho, talvez mais prático, assim, mais descontraído. Eu vivi numa cidade em que eu mandava parar o autocarro à porta da minha casa e o autocarro parava à porta do escritório onde eu queria ir para tratar de qualquer assunto. Quando eu falo de mobilidade, por exemplo, do Vamos ou do Próximo, etc., eu iria evitar, dentro das zonas urbanas, de Faro, Olhão, enfim, das cidades, que isso acontecesse. Porque são cidades pequenas, não é? Quando eu estou a falar de um Rio de Janeiro, eu saio de Copacabana para ir ao centro da cidade, são 10 ou 15 quilómetros, ou não sei quanto. E eu pergunto, no meio da Serra de São Brás, ou de, sei lá, Martinhal, alguém vai sair da sua casa, andar 500 ou 600 metros, para apanhar um autocarro que por acaso tem uma bandeirinha a dizer Vamos, ou Próximo, ou não sei o quê. Então porquê que não, a pessoa mandava parar o autocarro parava, a pessoa entrava. Quando regressava, parava à porta da sua casa. Se fizerem uma experiência, façam uma experiência, não digam logo que é impossível, que não sei o quê, façam uma experiência. E vão ver que aumentam em 70%, 80% o número de utentes da linha das linhas. Esse ponto é assim, há uma figura chamada transporte a pedido, cuja definição e enquadramento é competência dos municípios e sim, no caso da CIMAMA. E, portanto, o transporte a pedido visa responder ao ponto que aí sublinhou. Mas é que devia ser mais prático, é que lá está, claro, é um pedido, depois vem a pedido, e depois não chega o pedido, ali é uma questão, passa o autocarro, parou, andou. Mas isso, percebe o que eu quero dizer? Há questões práticas. Nós temos que viver num mundo prático. Nós estamos já a afinar, então a praticalidade, entre aspas, tem a ver com a capacidade e com a propensão para o investimento na região. Portanto, quando há pouco eu comecei a conversa, não estou aqui a dizer o que é que foi feito no passado, nós temos uma responsabilidade de futuro, o que lá vai, e o que é um facto é que o pacote que está em cima da mesa, global, com a sinalizadora, com o hospital, com a mobilidade e por aí fora, há um pacote, se não me falha, de cerca de 2 mil milhões de euros de investimento projetado por este governo. Se os anteriores fizeram mais, fizeram menos, não estou aqui a discutir, não vamos entrar em questões partidárias. E porquê? Se fizesse sempre este tipo de investimento, ou esta propensão para o investimento, muitas das questões que nós estamos aqui a discutir não existiam. Ponto número 1. Não é? Porque significava que existia sempre uma propensão contínua para investir cada vez mais no Algarve, e obviamente questões como a mobilidade já não se colocavam, questões como a saúde ou as dificuldades no acesso à saúde não se colocavam, infraestruturas não se colocavam, por aí fora. Eu acho que neste momento há uma tentativa com a reforma, com o Ministro da Reforma, o Gonçalo Matias, no sentido de simplificar os processos. Porquê? Porque nós sabemos perfeitamente que o empresário não quer estar à espera 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para resolver problemas de licenciamentos. E, portanto, esta barreira que costumava existir na questão para um mês o PIP leva um PIP, nem sequer é um projeto aprovado. Há pouco falávamos em off, e eu acho que esta propensão para a simplificação dos processos, de maneira a que haja do lado do investidor ou do lado do autarca, pelo menos um vislumbre de temporal para quando aquela obra ou para quando aquele investimento tenha que saia do projeto, acho que é fundamental para dar segurança, para dar dinamismo ao mercado, para que de maneira a que a própria região, seja através de via pública ou privada, ganhe coração. E esse é o principal desafio. Não podemos estar aqui a discutir um conjunto de pontos se não considerarmos que efetivamente
temos por trás um conjunto de processos legislativos que enquadrem para simplificar e otimizar aquilo que é a propensão das pessoas. Mas, Cristiano, tudo bem, você falou em 2 mil milhões de euros, etc. Mas depois nós cidadãos comuns, olhamos para a descentralizadora, tem uma providência cautelar, não se sabe quando é que vai arrancar. Olhamos para o Pumarão, Vai arrancar, vai. ficou vazio mas o a primeiro providência concurso, cautelar não vai não pôr em sabemos causa o que é que vai investimento. acontecer no segundo. O Hospital do Algarve, enquanto não vimos as gruas, a gente não acredita. O que é que vamos fazer ao Hospital de Faro? Que é uma coisa, se o Hospital Novo aparece daqui a 4 ou 5 anos, tem que haver uma decisão do que é que se vai fazer ao Hospital de Faro. Não há uma decisão. Ou seja, este país precisa de começar a ter decisões. Precisa de começar a fazer coisas. Eu vou deixar essa parte mais... É como eu dizia há bocadinho, projetos, a gente nem daqui a 1000 anos a gente consegue fazer os projetos que estão na cabeça dos nossos políticos. Sim, mas espera, mas vamos lá. Deixa-me só para responder Desculpem aqui. lá, eu sou um Eu vou deixar a parte mais eu sou um complicada. cidadão comum, está a perceber? Eu vou deixar a parte mais complicada para você responder. Eu sei, tudo bem. Eu vou só, há pouco, quando... eu acho que é importante também dizermos, e para que as pessoas lá em casa saibam o que é que nós fazemos na CCDR, até porque a delegação de competências tem cerca de um mês, e os estatutos foram publicados em DR há cerca de 2 semanas. E num dos pontos daquilo que é as competências da Unidade de Planeamento e Desenvolvimento Regional, tem lá o desenvolvimento empresarial. Que nós tivemos a particularidade de, antes de formular as novas competências e aquilo que é, e foi convertido depois nos estatutos, dar aso a que tivéssemos uma particularidade do desenvolvimento empresarial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ir falar com as empresas, temos que escutar os players do mercado, seja na área do turismo, na agricultura, seja na área da investigação, do conhecimento, da tecnologia. Temos que tentar perceber o pulsar da região para que depois consigamos também alinhavar as nossas ferramentas de política, sejam elas quais forem, para que consigamos dar resposta às pessoas. E eu compreendo aquilo que é o desabafo eu compreendo perfeitamente, e eu acho, nós estamos do e lado acho cá, que esse ou há pouca informação, mas quem é algarvio, como eu e como todos, compreendo perfeitamente esse desabafo. E vem de encontro àquilo que eu disse no início da conversa, que é, se nós tivéssemos a propensão de investir de uma forma continuada, reiterada, tivéssemos tido um planeamento estratégico, não estávamos hoje a discutir o Hospital do Algarve. Sejamos completamente francos, não vale a pena... mas é isso, é preciso olhar para a frente. Não vale a pena estar a ter essa discussão. Eu acho que é olhar para a frente. E olhar para a frente, o Zé vai responder. Vamos lá ver. Sobre o Hospital sobre o Hospital Central, eu acho o seguinte, vamos lá ver. Primeiro, independentemente, o Hospital Central do Algarve é um tema que tem hoje grande consenso político de todos os algarvios e, portanto, todos os representantes dos algarvios. Depois, há uma nota que é assim, está de facto aqui um balanço crítico que já devia ter sido feito. Portanto, eu acho que isso também é um ponto comum entre todos. Pronto. Eu já fico também muito satisfeito que hoje exista um grande consenso sobre e sobre a necessidade de fazer em torno do Parque das Cidades. Sim, também já não também é outro tema. Eu, aliás, já tenho dito, enfim, eu sei que isto é gravado, mas eu quero sublinhar e agradecer, porque acho que o senhor, o anterior Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que quando da pandemia tomou a iniciativa de reunir-se com os 16 autarcas em 16 encontros, também foi fazendo a sua pedagogia sobre a necessidade de haver consenso sobre essa matéria, e pelo menos lá na altura com os 16 ficou consolidado esse ponto. Assim, eu acho que eu preciso fazer, e, assim, o que posso dizer aqui é assim, na CCDR, naquilo que era a nossa responsabilidade, nós procurámos colaborar tecnicamente para que o processo andasse. Enfim, já tenho bem presente que na primeira vez que o Sr. Primeiro-Ministro reuniu com os 16 autarcas, portanto, e foi antes das últimas eleições autárquicas, o Sr. Primeiro-Ministro dirigiu-se a todos dizendo, bem,
O hospital é uma prioridade nossa, tal como a água, mas o hospital é uma prioridade nossa e, portanto, aqui a minha palavra é que essa vai ser uma nossa prioridade. Isso foi dito com os 16 autarcas, aqui no encontro, aqui em VAR, e esse processo tem seguido. Portanto, da nossa parte, independentemente do nosso percurso político, o que eu quero dizer é assim, nós, do ponto de vista técnico, temos procurado, com os nossos colegas técnicos, ajudar a ser ativos para resolver as questões pendentes e já estou mais, neste momento, nós já estamos mais preocupados em, pronto, haja PPP, execute e depois a seguir o equipamento, portanto, nós já estamos a ponderar o equipamento necessário para funcionar o hospital, portanto, esse o ponto. Agora, eu acho que nós no Algarve precisamos mais consensos sobre alguns temas, tal como o hospital, como há sobre a água. Temos que construir consensos também sempre sobre o tema dos resíduos e sobre a mobilidade. Naturalmente, quando se avançam com investimentos, descentralizador é necessário. Tivemos um período grande de seca, temos de ter soluções. Pronto. Naturalmente que as pessoas querem garantir que haja acompanhamento ambiental, que haja rigor no investimento. Isso é legítimo e tem que ser assegurado. Agora, aliás, eu estive numa reunião na AMAL em que a Sra. Ministra, em que a Sra. Ministra do Ambiente reafirmou justamente esse ponto. Agora, o nosso ponto é assim, nós temos que planear primeiro o que é que vamos executar sobre o que está em cima da mesa até 2029. Depois, já estamos, este ano e o próximo, já vai ser a discussão sobre o quadro financeiro de 2028-2034. Pronto. Eu, enquanto cidadão do Algarve, que até o meu desejo é que avance o hospital, se supere, digamos, também esta posição que fomos sempre crescendo de que nunca mais temos que ter o hospital. Acho que é uma resposta que todos os algarvios é unânime no Algarve e aceio. Temos que começar a preparar já o quadro dos equipamentos seguintes, não é? Em relação ao hospital, e como disse, a água, a mobilidade, o tema dos resíduos são temas-chave para garantir aqui qualidade. E depois, acho que tem que haver mais investimento na educação, nas qualificações, temos que aumentar o nível de qualificações. Por exemplo, o curso de arquitetura é só em Portimão, não é? Mas essa parte, eu sempre adotei aquele professor de que é a universidade que define quais são os cursos que pretende. Não é? O Cristiano é professor também, é professor da universidade. Eu sempre fiz esta perspectiva que é a autonomia universitária pressupõe que a universidade defina quais são os cursos face às condições que tem. O que me parece é que valorizar mais a componente digital, valorizar a componente de transferência de conhecimento e garantir maior coesão territorial é absolutamente crítico para respostas do ensino superior da nossa região. Mas os nossos campos universitários também precisam de uma manutençãozita, não é? Se me faz essa pergunta, eu devo já dizer, é assim, eu preferia ter neste momento um campus em Portimão. Né? Se me disser assim, vamos alindar ali, jardinar ali a volta. Respondeu de uma forma. Mas pronto, e depois educar também é formar, as pessoas têm que ser formadas. E se eu saio de um campus universitário em que ele não corresponde a uma qualidade mínima. Mas o de Gambelas. Vamos lá visitar. Mas o que o Presidente disse é muito importante. É que há coisas que são. Olha, havia uma rua ali em Almancil que levou 20 anos para ser alcatroada. Já está, eu vi isso. Já está. E eu fui lá ver a plaquinha. 57 mil euros. Quer dizer, uma insignificância, desculpa a expressão, num orçamento de uma Câmara de 220 milhões para gastar 57 mil euros. Percebe? Levou 10 anos ou 15 anos. Por amor de Deus. Como é que se entra num mini paraíso que se chama Quinta do Lago, o tal, como é que é, Triângulo Dourado, não é? E para chegar lá, já houve clientes que voltaram para trás. Nós não nos podemos pronunciar sobre questões municipais. Mas é a qualidade territorial. Eu luto pela qualidade. 3 minutos. Temos que agora mandar estes senhores embora que eles têm que ir trabalhar. Eles não é só estar aqui, né? Vamos só
Olha, eu vou só fazer uma provocação e depois pedir-vos uma mensagem de encerramento. Uma provocação é, pá, eu não consigo entender como é que a única universidade que tem no quintal um aeroporto não tem um curso de aeronáutica. Pronto, isto é só uma provocação. Évora que não tem aeroporto, tem lá a Embraer, nós que temos o aeroporto no meio da universidade, não temos. Às vezes lá tem espaço, a gente não tem. Pá. Mas isso, ainda não consegui perceber, pronto, isso é uma provocação. Mas vocês não são da universidade, portanto essa é uma provocação regional, essa é uma provocação Já regional. tinha a resposta preparada. Essa é uma provocação regional. Não, outra quero-vos agradecer muito, e quero de maneiras diferentes aos dois. Ao Zé, que já nos conhecemos há muito tempo, quero agradecer por um chá fantástico que tivemos os dois, feito pela doutora Maria Barroso, pá, há 21 anos, mais ou menos nesta altura, quando ele me deu a oportunidade de conhecer o Dr. Mário Soares, porque aí por uma aventura de anos, pá, o tempo voou, que eu não dava a fazer contas de cabeça, disse, parecia que tinha sido pai há 5 anos, já lá vão 21. Pai ao Cristiano pelo trabalho que fez em Albufeira, com um amigo meu de longa data, que já não está cá, infelizmente, que foi o amigo Rolo. Portanto, agora tem digamos, um minuto cada um para perspectivar um bocadinho do Algarve. Isto, pá, podíamos estar aqui muito tempo, mas pronto, isto tem estas idiosincrasias próprias. Um minuto. Eu diria para todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, é preciso, sobretudo, criar uma consciência de Algarve. E isto é extremamente importante, porque um cluster em torno do Parque das Cidades não é um projeto do município de Lolé ou de Faro, é um projeto do Algarve. Aquilo que é a requalificação do Porto Comercial de Faro não é um projeto de Faro, é um projeto para o Algarve. Aquilo que é a requalificação das nossas vias de comunicação não é um projeto do município da A, B ou C, é um projeto para o Algarve. Aquilo que é a valorização do aeroporto nas suas variadas valências, a requalificação da linha férrea, não são projetos de município A, B ou C, são projetos do Algarve. E eu acho que o maior desafio que nós temos é, sobretudo, criar esta consciência de região integrada, de uma região que por si próprio vale muito mais junta. Lá está a regionalização. Independentemente da forma política de gestão territorial que lhe está associada, este é o nosso desafio e eu acho que, da minha parte, vou tentar dar o contributo humilde para que consigamos desenvolver este tipo de mensagem, de consciencialização técnica, mas também política. Bom, agradecendo o convite e saudando a vossa resiliência, que é agora uma frase mais recente. Muito atual. Eu devo dizer o seguinte, estava aqui a ouvir a pergunta do Paulo e estava a pensar, aqui há uns anos perguntaram qual é que era, em todo contexto, eu tinha uma ambição política imediata e eu de altura disse, sabe, eu preferia que nós tivéssemos condições para que os meus jovens continuassem a trabalhar em Portugal, em Algarve, com melhores salários e, portanto, qualificando essas pessoas e, digamos, e garantindo que ficassem cá nas suas qualificações. E, portanto, eu diria que, bom, no quadro de visão do Algarve, o que eu espero é que nós continuemos a aumentar o investimento em I+D, investimento em inovação e desenvolvimento, que seja na universidade, seja em particular nas empresas, que no quadro do sistema de ensino seja possível desenvolver estratégias de inclusão social e de redução do índice escolar e, portanto, podendo aumentar as qualificações e a diversificação da formação dos nossos jovens, porque acho que isso é essencial para garantir o componente de diversificação económica. Quer dizer, não se faz diversificação económica sem recursos humanos qualificados. E, portanto, eu, da nossa missão, ponho sempre como foco a questão das qualificações. Pronto. No quadro da CCDR, isto é um exercício, no fundo, de articulação entre uma componente autárquica, uma componente setorial do Conselho Regional, uma componente setorial das áreas governativas. Portanto, o Cristiano sublinhou aqui um ponto importante, muito importante. Nós temos que construir aquilo que é interesse regional e procurar ganhar
dinâmica em termos de interesse regional. Há uma campanha, ou foi colocada em uma campanha da Comissão Europeia para divulgar fundos ou projetos apoiados com fundos europeus. E a frase escolhida, enfim, em interação connosco, foi juntos fazemos caminho. E o ponto aqui é o seguinte, nós precisamos, para fazer este caminho, precisamos trabalhar juntos. Independentemente dos ciclos políticos, independentemente das nossas origens e percursos políticos, mas temos que criar aqui uma base sobre consensos em termos do interesse público e do interesse regional. Muito bem, eu só quero agradecer. Eu sou sempre aqui um bocadinho mal da fita, com algumas provocações, mas eu até gostaria, isto ficou tanto por falar, porque o Algarve tem tantos assuntos e tantas matérias para se debaterem, e ficávamos aqui mais 2 ou 3 horas, de maneira que oportunamente, não passando muito tempo, se calhar já a seguir ao verão, agora vamos entrar na silly season, como se costuma dizer, a seguir ao verão vamos convidar novamente para uma conversa agradável. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.